Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é para inaugurar meu blog perspicácia.blogspot.com.br. Então, depois de muito tempo querendo ter um blog, querendo compartilhar minhas ideias de maquiagem, criei coragem, tive apoio e tá aí o meu blog que vai estar recheado de tutoriais de maquiagem, de resenhas de produtos e tudo que envolve, esse mundo da beleza. O look de hoje traz as cores do layout do blog, que é tanto o laranja quanto os tons de marrom. E o batom foi uma misturinha aí que vocês vão conferir no final do vídeo. Então é isso, vamos conferir de pertinho a maquiagem. Com a minha pele já preparada, os produtos que eu usei vão estar listados lá no blog. Eu já parto para os olhos e eu vou começar com um primer líquido para os olhos. Esse aqui é do Boticário. E ele vai servir para pigmentar as cores e fazer com que elas fixem por mais tempo. Eu venho com um pinguinho e aplico em toda a pálpebra móvel. E o excesso eu passo aqui, ó, rente às sobrancelhas. Primer aplicado, eu já parto para minha sombra base. E todas as sombras que eu for usar é da paleta de 120 cores da Maybelline. O compartimento que eu vou usar é este, que tem essa fileira aqui de tons de laranja. Com um pincel fofinho de aplicar sombra, esse aqui é da Macrylan, eu venho com esta sombra aqui. Ela é a quarta sombra aqui da fileira de laranja. E eu vou vir com ela em toda a minha pálpebra móvel. Vou dando leves batidinhas. Essa paleta não tem nem o que falar da fixação das cores, é excelente. Mas claro que tu pode adaptar para os tons que tu tiver, enfim, unitárias, ou se tiver em alguma outra paletinha. Peguei um pouco de mais sombra e continuo depositando na pálpebra móvel apenas. Com a sombra base já aplicada, eu vou direto para a marcação do côncavo. E hoje eu marco o côncavo com este tom aqui, o terceiro, do outro compartimento da paleta de 120 cores. Esse aqui que tem as fileiras de marrom. E eu aplico esse tom aqui, que é um bege queimadinho. O pincel que eu vou usar para a marcação do côncavo é esse lápis aqui, pincel lápis da Macrylan também. Para fazer a marcação do côncavo, a gente olha para baixo, verifica onde que o nosso olho tem essa dobrinha natural, que é entre o ossinho, que é o côncavo, e o fim da nossa pálpebra móvel, e vai fazendo um movimento de vai e vem do canto externo até o canto interno. Pego mais sombra e permaneço no movimento de vai e vem aqui do côncavo. Agora, eu venho com um segundo tom ainda na marcação do côncavo, que é o quarto, ao lado daquele que a gente aplicou primeiro. Eu venho ainda com o mesmo pincel, é esse tom de marrom aqui, e dou uma leve escurecida no côncavo para ele dar uma marcada melhor. Agora, com este tom de marrom aqui, e um pincel chanfrado, esse que tem um corte na diagonal, eu venho delimitando essa linha que faz a separação da pálpebra móvel com o côncavo. Sujo o pincel com mais sombra e continuo a delimitar esta linha. Ainda com este mesmo tom de marrom, eu vou estar escurecendo o meu canto externo, dando um acabamento mais bonito na maquiagem e fazendo com que o meu olhar dê uma leve amendoada. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um traço natural aqui, ó, rente aos cílios inferiores. A gente vai vir com a sombra
e vai puxar um traço em direção à sobrancelha. Agora a gente liga com aquele traço do côncavo, né, daquela linha que a gente havia marcado, e dá esse efeito gatinho. Para não ficar exageradamente marcado, a gente vai preencher ainda com esse tom de marrom esse cantinho externo, dando um acabamento bem mais bonito na maquiagem. A gente vai posicionar ele aqui no cantinho e vai arrastar essa sombra. O pincel, pelo próprio formato dele, vai justamente sujar rente aos cílios inferiores e rente essa linha que a gente fez, não ultrapassando tanto esse tom de laranjinha, né, que é a nossa cor base. E agora, finalizando esse canto externo, a gente volta com aquele pincel lápis que a gente aplicou aqueles tons de marrom no côncavo e esfuma essas cores, fazendo com que elas se unam. Leves batidinhas, levando uma sombra para outra. Agora, como a gente já preparou a pele, vai ficar super simples de tirar esse excesso de sombra. Ao esfumar, a gente perde um pouco daquela marcação feita pelo tom de marrom mais escuro, aquele que a gente delimitou a linha entre a pálpebra móvel e o côncavo. Então eu retorno com ele e retorno com o pincel chanfrado e vou reforçar. É o 6º tom de marrom, este aqui. Com leves batidinhas no canto externo, a gente recupera aquela marcação que vai amendoar os nossos olhos. E pronto! E agora, para dar um acabamento ainda mais bonito na nossa maquiagem, eu venho com aquele mesmo pincel chanfrado, só que agora com um tom de preto. Este primeiro aqui, primeiro eu puxo dos cílios inferiores, depois sigo em direção à sobrancelha e vou sujando rente aos cílios superiores. Faço assim. Agora sim, eu venho com um pincel chanfrado limpinho, no caso esse aqui tá sujo porque eu usei no outro olho, e volto com aquela sombra inicial, que foi este laranjinha aqui. Para delinear rente aos cílios inferiores e ajudar a esfumar esse preto. Quase nem aparece. Volto a limpar, porque a gente aplicou aquele preto e acabou sujando aqui. E para iluminar rente às sobrancelhas e também o canto interno, eu vou vir com este tom de pérola aqui e um pincel comum de aplicar sombra, rente à sobrancelha e aqui no canto interno para iluminar. Aproveito e trago essa sombra mais clarinha junto ao laranjinha rente aos cílios inferiores. E para reforçar o canto interno dos olhos, eu vou vir com esta sombra da Venus. É uma sombra soltinha assim, em rolon, com um pincel fininho para detalhes e aplico no cantinho interno. Aproveito e faço um raiozinho de luz aqui na pálpebra e também um pouquinho rente aos cílios inferiores. Agora eu venho com um lápis preto na linha d'água. Esse aqui é o Toque de Natureza. Mas eu venho do canto externo até a metade do olho. Não vou até o início, não. E agora, eu acho que é a parte preferida de todo mundo, que é deixar os cílios alongados. Eu vou vir com rímel
da Maybelline, o Decolossal. Então é isso, agora com paciência para deixar eles bem separadinhos. Passa uma primeira camada desde a raiz do cílio, por trás, puxando delicadamente, para não deixar excesso entre os cílios. Que nem eu fiz agora ali, ó. Isso não pode. Então toma cuidado. Eu aplico primeiro abaixo e depois venho por cima penteando. Gente, acabei esquecendo de passar o delineador, mas antes tarde do que nunca, venho aqui me desculpar e ainda dar uma dica para vocês de como usar esse famoso delineador, esse convencional que já vem com aplicador. Esse aqui é da Makeup Panvel. E depois de briga dos vizinhos, da câmera desligar porque fechou a meia hora de gravação, eu venho finalizar os olhos com o delineador, com o próprio aplicador. Eu venho aqui, ó, rente aos cílios superiores e vou carimbando a raiz deles. Ó, não fica bem mais fácil? Então, ó, escorrega nos teus cílios e vai carimbando a raiz. Espero que esteja bem visível para vocês. Depois, vai finalizando, arrastando o que restou no aplicador. Olhos finalizados, não esqueci de nada. Vamos passar pro blush e pro batom. Para finalizar a pele, eu vou vir com esse duo, que é o Vult Soleil, que vem com bronzer e iluminador. E o bronzer vai ser meu blush e o iluminador, o próprio iluminador. Eu já fiz o contorno do meu rosto, mas eu não utilizei o bronzer deste duo. Eu usei uma outra paletinha, então ele vai ser unicamente com um pincel de blush normal. Dou um sorrisinho falso. Pincel primeiro a maçã do rosto. Pego um pouco mais de blush, no caso bronzer, e venho arrastando para as têmporas. O iluminador eu vou aplicar com um pincel que todo mundo tem em casa, que é meu próprio dedo. Eu peguei ele com o dedo médio e venho aqui na têmpora, deste lado também. E aqui no topo do nariz. Prontinho. Nos lábios eu irei fazer uma misturinha usando um batom da Marquette ou Marchette e um batom da Dye. Marquette, esse tom de rosa. É o meu batom preferido, ele já tá no finzinho. Apesar de ser esse rosa pink, que já não está tão na moda, eu amo ele de paixão. Número 58. E o da Dylos é o Coupe Sweet 02. Com o batom da Dylos. Agora eu venho com rosa. Fazendo essa misturinha, eu acabo não exagerando pelo excesso ou pela falta de cor. E a gente acaba tendo mais opções de tons de batom do que a gente realmente tem. Então é legal ir vendo essas misturinhas. O que normalmente funciona é com um batom mate e um tom colorido. Então vale apostar nessa duplinha. Maquiagem finalizada. No meu caso, eu tô preparada para ir dormir. Não vou utilizar maquiagem para ir numa festa, infelizmente. Mas vocês, eu garanto que podem ir tanto para uma balada, quanto para um aniversário, ou até mesmo um casamento, sabendo dosar ali na hora da escolha do batom. Um grande beijo para todo mundo que me ajudou com essa história do blog. Foi tanto pessoal aqui de casa, quanto lá do meu estágio. Foram bem parceiros mesmo. E um grande beijo para você que está aí assistindo. Você, tão paulista, né?
pra ti que tá aí assistindo o vídeo. Espero que tenha gostado. E se tu gostou, clique em gostei, ajuda na divulgação do vídeo. E também para conferir vídeos novos é só inscrever-se aqui no canal. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.